Hail the King capítulo 321. Pressão. Haha, não se preocupe. Contanto que você queira se juntar ao coro do santuário, a igreja pode defender você e cancelar o noivado. Você é talentosa. Se você se juntar ao coro do santuário, você teria uma boa chance de se tornar uma santa. Até então, você seria capaz de se comunicar com os deuses e ter o poder supremo. Você seria a representante dos deuses e tudo o que disser seria tratado com grande respeito. Sua família e amigos também seriam elevados por você. Tudo isso pode ser alcançado desde que você acene com a cabeça. As palavras do sacerdote Balesi estavam cheias de tentações quando ele contou a Ângela sobre seu potencial futuro brilhante. Obrigado, senhor sacerdote. No entanto, eu não quero me tornar uma freira. Ângela respondeu diretamente. Balesi ficou um pouco surpreso com a resposta imediata de Ângela. Ele ficou desapontado e não conseguia acreditar no que ouvirá. Depois de olhar para o rei de Chambord que estava zombando e os irritados guerreiros de Chambord, ele sabia que o que ele disse tinha desencadeado a raiva em muitas pessoas. O que ele fez foi semelhante a roubar a noiva do rei de Chambord, e ele ofendeu justamente essa força que recentemente conseguiu o poder. No entanto, a garota na frente dele tinha a alma mais pura que ele já tinha visto, e ela seria muito importante para como ele e seu povo poderiam avançar dentro da Santa Igreja. Mesmo que ele tivesse que ofender Chambord, ele não se importava. Afinal, um pequeno reino afiliado não era nada, até Zenith era como um inseto aos olhos da Santa Igreja. Bela dama, espero que você possa realmente reconsiderar minha oferta. Ser uma santa da Santa Igreja é centenas de milhares de vezes melhor do que ser a rainha de um pequeno reino afiliado. Balesi falou novamente e não estava disposto a desistir. Ângela não disse nada. Ela segurou as mãos de Fei com força e balançou a cabeça. Balesi olhou para as mãos como se entendesse alguma coisa. Ele sorriu e disse: enquanto você concordar, não temos medo de ameaças. Haha, não se preocupe com isso. Contanto que você concorde, ninguém se atreverá a impedir alguém de se tornar um membro do coro do santuário. O que ele disse foi realmente malvado, ele estava obviamente tentando criar rachaduras no relacionamento de Fei e Ângela. O nojo apareceu nos olhos calmos e pacíficos de Ângela. Ela disse devagar: ninguém está me ameaçando em Chambord. No entanto, posso sentir muita ameaça em suas palavras, senhor sacerdote. O rosto de Balesi ficou um pouco vermelho quando ele ficou envergonhado. Ele abriu a boca e não conseguiu falar nada. Neste momento, Fei de repente se levantou. Quando ele se levantou, sua capa vermelha escura tremulou, parecia uma bandeira sangrenta que estava em batalha. Uma força enorme explodiu em Balesi, e o manto remendado que ele usava estava flutuando para trás também. Apesar de não ter quebrado seu corpo, ele foi pressionado firmemente contra seu corpo não tão volumoso. O enorme poder fez o corpo de Balesi tremer. Embora ele não tenha caído ou recuado, seus pés foram empurrados profundamente no chão por ele, seus tornozelos nem sequer podiam ser vistos. Densas rachaduras parecidas com teias de aranha apareceram no chão e continuaram a se expandir. Tink! 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 Depois de ver isso, a dúzia de cavaleiros de armadura de prata da Santa Igreja sacou suas espadas enquanto seus rostos mudavam de cor. Eles ficaram na frente de Balesi e foram contra a pressão que Fei estava emitindo juntos. Ban! 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 Os guerreiros de Chambord, como Drogba, Pierce e Robin, também bateram na mesa, sacaram suas armas e estavam prestes a atacar. A atmosfera dentro da tenda ficou muito tensa. Como se uma pedra enorme estivesse pendurada em um fio de cabelo, estava prestes a se soltar a qualquer segundo. A tenda balançou violentamente sob o vento soprando, e os barulhos que ela fazia eram de tirar o fôlego. Hahaha, eu estou apenas brincando. Por que estão tão sérios? Fei riu quando ele de repente retirou seu poder. E
Balezi, que estava tentando ir contra a força de Fei, não reagiu rápido o suficiente. Ele empurrou para frente habitualmente e quase caiu de cara no chão. Foi uma sorte que ele era poderoso e parou ali mesmo. Seu rosto estava todo vermelho quando ele caiu em desvantagem. Já é tarde. Está escuro lá fora e o terreno por aqui é muito ruim. Como Kaká, Sua Alteza, precisa viajar esta noite, é melhor sair mais cedo. Fei pediu para eles saírem com firmeza. Você! Todos os cabelos de Balezi se levantaram. Ele olhou para Fei com frieza em seus olhos. Ele estava realmente chocado. Ele não esperava que a força de Fei crescesse tanto neste curto espaço de tempo. Quando ele conheceu Fei na caverna subterrânea da sede da Bland Edge, ele ainda era capaz de detectar claramente como Fei era poderoso. Embora ele tenha tentado recrutar esse jovem rei na época por algum outro motivo, ele menosprezou Fei e realmente não achou que Fei era um personagem que representava ameaças para ele. Mas agora, esse rei foi capaz de ameaçá-lo. Claro, Balezi ficou furioso. Como ousa um rei tão pequeno me ofender e me enganar? Como ele se atreve a pedir ao Sr. Kaká para sair? Balezi não era alguém que não suportasse dor e constrangimento. Em vez disso, a razão pela qual ele era o sacerdote acompanhante de Kaká não era por causa de sua habilidade de combate. Pelo contrário, era porque ele era sábio e calmo. Ele leu vários livros e testemunhou como diferentes grupos dentro da Santa Igreja tentavam se matar para avançar. No entanto, ele era a pessoa mais irracional hoje. Por alguma razão, a pessoa que sempre foi calma e calculista era agora muito emotiva como um coelho que tem sua cauda pisada. Até mesmo Kaká e os cavaleiros ficaram um pouco surpresos. Sua Majestade, é minha culpa por causar tais problemas. O sacerdote Balezi ficou muito surpreso com a rainha e se comportou mal. Por favor, aceitem minhas desculpas. Nesse momento intenso, Kaká de repente pediu desculpas a Fei enquanto ele acenava com a mão e sinalizava aos cavaleiros para saírem da barraca e começarem a se preparar para a viagem. A impressão de Fei sobre Kaká não era ruim. Ele sorriu e também acenou com a mão para acalmar os guerreiros de Chambord. Depois disso, ele caminhou Kaká para sua carruagem mágica prateada. Depois de mais algumas conversas, eles se despediram um do outro. Sua Alteza, se você mudar de ideia, poderá informar o bispo de Zenith. Minha oferta estaria aberta para sempre. Para você, Chambord é apenas um pequeno lago e o rei de Chambord é apenas um grande sapo nesta pequena lagoa. Seu nome foi designado para ser ouvido em todo o continente e tenho certeza de que você tomará a decisão correta em breve. Antes de partirem, o sacerdote Balezi continuava tentando fazer Angela mudar de ideia. Enquanto falava com Angela, ele olhou para Fei de maneira provocativa. Era óbvio que ele queria que Angela se tornasse uma santa, e parecia que era de extrema importância para ele. Embora Kaká e o rei de Chambord fossem muito amigáveis um com o outro, o sacerdote de nível superior Robe Vermelho, Balezi, que era como professor e estrategista de Kaká, já estava do outro lado da mesa. O que aconteceu hoje foi muito estranho. Muitas pessoas não entenderam o que aconteceu. Foi uma visita amistosa a princípio, pois Balezi estava sempre tentando recrutar o rei de Chambord. No entanto, o final para isso foi muito inesperado. Fei não reagiu à provocação de Balezi, pois um sorriso vago estava sempre em seu rosto. Majestade, vamos ensinar uma lição àquele desgraçado. Drogba e Pierce olharam para Balezi, que estava saindo, como disseram. Eles não conseguiam conter a raiva e planejavam fazer algumas coisas ilegais. Fei se virou e viu Oleg, que também estava olhando para ele de maneira excitada. Ele queria ir e desabafar sua raiva também. Fei ficou surpreso com isso, ele achou engraçado também. Seus homens foram estragados por ele. Era a Santa Igreja. Todas as forças do continente tinham medo delas e tinham que respeitá-las. Eles ou tentariam bajulá-los ou tentar ficar longe deles. Esses três caras querem perseguir e matar um sacerdote da igreja. Eles são loucos. Fei pensou. Caiam fora.
Vai e melhore sua força primeiro. Vocês três juntos não podem nem se defender contra o dedo dele. Fei olhou para eles e o chutou em suas bundas. Depois disso, ele caminhou em direção à sua tenda central. Depois de falar alguns passos, ele se virou e ordenou: ninguém pode deixar a área do acampamento hoje à noite sem minha permissão. Todo mundo tem que ficar aqui em silêncio. Além disso, não fale sobre o que aconteceu hoje à noite com ninguém. Fei disse seriamente. Sim, Majestade. Os guerreiros de Chambord todos ficaram dóceis depois de ver o quão sério Fei estava. Apenas Lampard, que estava em pé longe, viu o pequeno movimento de Fei. Ele viu Fei olhando na direção do Balesi, e ele viu um par de olhos que estavam tão frios que podiam instantaneamente congelar a água. Depois que Fei entrou na tenda central, ele começou a pensar no que havia acontecido. Depois que ele se acalmou, percebeu que as coisas não eram tão simples assim. Embora Balesi estivesse tentando convencer Angela a se juntar ao coro do santuário, parecia que havia algo em Angela que era muito importante para Balesi e seu grupo. Isso era algo que Fei também estava pensando. Embora Angela nunca tenha tido nenhuma magia e não tenha nenhum talento especial com o qual ela tenha nascido, ela era muito boa em se comunicar com os animais. Na verdade, ela era tão boa com os animais que mesmo o animal mais cruel seria dócil como um gatinho fofo quando estava perto dela. Anterior próximo. Comentário. Hail the King, capítulo 322. Ele é assustador. Fei sempre quis saber de onde veio a habilidade de Angela. O que Balesi disse hoje deu a Fei algumas ideias possíveis. Talvez apenas as pessoas com as almas mais puras possam se relacionar com os animais em um nível espiritual natural. Essas almas puras podem fazer com que as bestas percam sua cautela, pois se tornariam íntimas. Apenas a alma mais pura pode completar tal milagre. Fei de alguma forma sentiu que havia mais segredos em Angela, não era tão simples quanto ter a alma mais pura. Esses segredos podem estar intimamente relacionados com a Santa Igreja, e foi por isso que Balesi perdeu seu temperamento hoje. Parecia que os cavaleiros da Santa Igreja não estavam muito estimulados, pois não sabiam muito sobre os segredos. Além disso, foi a primeira vez que Fei se encontrou com o filho favorito de Deus Kaká. Esse tem um caráter profundo e inestimável, humilde mas poderoso. Por enquanto, Fei não conseguia enxergar a força de Kaká. Durante a conversa que tiveram hoje, Kaká estava sempre calmo. Mesmo quando Fei e Balesi estavam se enfrentando agressivamente, o sorriso brilhante ainda podia ser visto no rosto de Kaká. Poderia facilmente atrair as pessoas para mais perto dele, e outros não se sentiriam desconfortáveis ao seu redor. Tal personagem era assustador. No entanto, Fei não sentiu nada negativo sobre este Kaká. Em vez disso, ele se sentiu muito íntimo em relação a ele. Depois que ele reuniu seus pensamentos, Fei abriu o portal e entrou no Diablo Wold. Desta vez, ele não escolheu o personagem bárbaro. Ele escolheu usar o personagem Amazona e o personagem Necromante desta vez, e ele tentou o seu melhor para subir de nível esses dois personagens. O amanhecer chegou. Quando uma lasca de luz branca apareceu no horizonte, iluminou as nuvens no céu. Era a mais fria manhã de inverno. Estradas e árvores nas laterais estavam todas cobertas por uma fina camada de geada branca. Sob a luz do sol, tudo parecia lindo. Uma equipe de cerca de 100 pessoas avançava lentamente em uma estrada no vale. Os cavaleiros que usavam armaduras de prata e capas brancas conversavam uns com os outros e riam, eles estavam obviamente se divertindo. Os barulhos feitos pelos cascos dos cavalos e o chão congelado ressoaram na área. A pessoa que estava na frente desse time era um cavaleiro alto que estava montado em um cavalo preto que tinha mais de 2 metros de altura. O cavalo exalava névoa branca, constantemente. Nas mãos deste cavaleiro, havia uma cruz de prata, que representava a identidade dessas pessoas. A Santa Igreja. Entre os cavaleiros, havia uma carruagem mágica prateada.
Havia muitas gravuras mágicas que pertenciam à Santa Igreja na carruagem. A carruagem tinha cerca de 2 metros de comprimento e não tinha rodas. Debaixo da carruagem, mais de 100 pequenas matrizes mágicas de elementos eólicos ajudavam a carruagem que tinha cerca de 1.000 kg a flutuar no ar. Na frente, 4 cavalos negros de tamanhos semelhantes puxaram a carruagem para frente devagar e com firmeza. Os cavaleiros ao redor da carruagem eram poderosos, todos eles estavam guardando essa carruagem com cautela. Dentro da carruagem, havia 2 pessoas apreciando o interior macio e confortável. Eles eram o filho favorito de Deus, Kaká, e seu acompanhante, o sacerdote Balesi. Sua Alteza, você não está comovido por esta oportunidade? Balesi abriu os olhos e perguntou levemente. Eu não vi nenhuma oportunidade. Kaká balançou a cabeça. E Sua Alteza, aquela mulher chamada Ângela tem o corpo divino, e a alma divina, ela é a mais adequada para ser uma santidade. Se pudermos trazê-la para a montanha sagrada, você será definitivamente favorecido por Sua Majestade o Papa. Tenho certeza de que ela não teria nenhum problema em avançar para uma santa como um membro do coro do santuário. Se ela conseguir, a força da nossa montanha do sul aumentará dramaticamente. Então, trazer ela para a montanha sagrada. Viu que ela já é a mulher de Alexander. Kaká interrompeu o devaneio de Balesi com um sorriso. Haha, ele é apenas um pequeno rei de um reino afiliado de nível 6, e seu Império Pai é apenas um império de nível 1. Enquanto Sua Alteza quiser, o rei de Xamboda ousaria desobedecer a sua ordem. Balesi zombou. Enquanto a luz do sol do inverno brilhava em seu rosto enrugado, uma expressão feroz e cruel foi destacada. Ele era muito diferente do sacerdote calmo e gentil que ele parecia na frente de todos os outros. Se ele fosse apenas um rei de um reino afiliado, tudo bem. Mas tenho certeza de que você, professor, sabe que a identidade de Alexander não é tão simples. Você quer dizer o poder sagrado dourado? Kaká assentiu como resposta. Balesi franziu a testa. Olhando para a história do rei de Xamboda, parece que de repente ele conseguiu o apoio de uma força poderosa. É muito provável que ele também seja um filho favorito de Deus. Afinal, somente a Santa Igreja pode transformar um idiota em um gênio guerreiro em um curto espaço de tempo. Um sorriso confiante apareceu no rosto de Balesi enquanto ele continuava. E daí? Mesmo que ele seja um filho favorito de Deus, ele provavelmente só foi descoberto pela Santa Igreja recentemente. Caso contrário, ele seria famoso há muito tempo. Sua Alteza não precisa ter medo de um fraco filho favorito de Deus que tem um pouco de fundo. Usando esta oportunidade, a expressão no rosto de Balesi ficou aterrorizante e fria. Embora ele não tenha terminado a frase, ele expressou sua ideia usando completamente essa expressão. Ele queria matar o rei de Xamboda. Entre muitos filhos favoritos de Deus, apenas um podia sentar-se no trono supremo da montanha sagrada. Havia muitas competições, e muitas forças dentro da Santa Igreja lutavam umas com as outras por mais poder. Estas competições resultavam principalmente em golpes negativos. A morte de filhos favoritos de Deus e não era rara. De fato, o atual Papa Sepp Blatt só chegou onde está, pisando nos cadáveres de mais de uma dúzia de filhos favoritos de Deus. No continente que era regido pela lei da selva, Balesi achava que era normal que Kaká usasse seu poder e sua influência para matar um potencial futuro competidor. Professor, você é muito homicida. Kaká suspirou quando ele balançou a cabeça. Balesi suspirou também. Sua Alteza, você é muito gentil e ingênuo. Você tem viajado pelo continente e viu todos os tipos de crueldade e feiura deste mundo. No entanto, você ainda se recusa a acreditar que o mundo é cruel. Deixe isso de lado. Sua Alteza, você tem que lembrar que você é um dos mais brilhantes e filhos favoritos de Deus.
Seu destino foi determinado no momento do seu nascimento, e bondade e simpatia não podem ajudá-lo. Você só poderá ter alívio depois de se sentar naquele trono. Kaká apenas sorriu, ele não disse qualquer coisa de volta. Balesi só pôde suspirar de novo, ele não continuou falando também. Esse tipo de conversa ocorreu inúmeras vezes nos últimos anos. Embora Balesi nunca tivesse convencido esse filho favorito de Deus, ele nunca desistiria disso. Enquanto houvesse a oportunidade, Balesi tentaria contar a Kaká sobre seus 50 anos de experiência de vida e a crueldade dos conflitos internos da Santa Igreja. Ele acreditava que ele estava certo. O filho favorito de Deus, que era gentil demais, nunca sobreviveria na Santa Igreja, que tinha numerosos grupos pequenos, mas cruéis, não importava o quão poderoso ele ou ela fosse. Balesi sentiu que precisava convencer Kaká. Seu destino estava intimamente ligado ao destino de Kaká quando ele se tornou o primeiro sacerdote acompanhante de Robe Vermelho para Kaká. Sua Alteza, por favor, deixe-me tomar a decisão neste momento. Essa mulher chamada Angela é importante demais para o seu futuro. Eu vou buscá-la para você por todos os meios. Como se ele tivesse tomado uma decisão, Balesi disse a Kaká seriamente. Não ofenda o rei de Chambord. Kaká olhou para o velho teimoso na frente dele e disse, ele é assustador, e ele se tornará ainda mais assustador no futuro. É por isso que precisamos destruí-lo agora. Balesi não estava disposto a recuar. Enquanto Kaká estava prestes a dizer algo, seu rosto mudou de cor. Balesi, que estava sentado na frente dele, também ficou chocado. Antes que os dois pudessem dizer qualquer coisa, um leve zumbido soou. Uma espada preta fina e curta perfurou a carruagem mágica de prata e apareceu na frente de Balesi instantaneamente. Com um pouco de luz fria, passou pela garganta de Balesi. Assassino! Esta foi uma mudança imprevisível. Ninguém pensou que haveria uma pessoa que se atreveria a assassinar figuras-chave da Santa Igreja. Além disso, ninguém pensou que o assassino poderia entrar na carruagem mágica de prata e realizar o assassinato sem que ninguém percebesse. Foi sorte que Balesi fosse poderoso e tivesse uma boa velocidade de reação. Nesse momento crítico, esse sacerdote de cabelos brancos estava muito calmo. Ele ficou quieto enquanto uma chama branca aparecia em sua mão direita. Seu poder sagrado aumentou quando ele agarrou a espada de assassinato com a mão direita. Morra! Balesi rugiu ao tocar a espada. Quando ele estava prestes a contra-atacar, seu rosto mudou de cor novamente, choque apareceu em seus olhos. Sua mão, que era mais dura que o aço sob o empoderamento do poder sagrado, não era capaz de agarrar aquela espada negra. Sua palma foi aberta quando ele sentiu uma dor severa. Esta espada curta era uma arma muito poderosa, pode até perfurar o poder sagrado. Bum! Sob a ameaça da morte, Balesi rugiu novamente. O terrível poder sagrado derramou-se do seu corpo como um tsunami, e as chamas brancas encheram o interior da carruagem mágica prateada. Depois da explosão de poder, a carruagem mágica prateada explodiu em pedaços. A pessoa que também voou foi aquele assassino. Sob o impacto do poder sagrado, os cavaleiros que estavam protegendo a carruagem também foram levados para longe com seus cavalos, pois eles tiveram pouco tempo para reagir, eles pareciam ser formigas fracas. Hahaha, eu não sabia que o senhor sacerdote é uma elite de classe lua. Um riso rouco e louco soou. Aquele assassino que foi surpreendido voltou a Balesi ainda mais rápido. Como uma cobra perigosa, a espada negra rompeu as chamas brancas e apunhalou em direção ao coração de Balesi. Este ataque foi tão poderoso e desesperado que fez as pessoas sentirem que o assassino estava disposto a trocar sua própria vida pela do sacerdote. Anterior próximo. Comentários. Deixe um comentário. O seu endereço de e-mail não será nova definição de arqueiro. Postado por Bankai, 265 visualizações, lançado em setembro 5,
2021.